Olá, o Dedinho de Prosa está começando e hoje em ritmo de verso e prosa. Estamos aqui com o festejadíssimo Oliveira de Panelas, cantador, poeta de primeira. Oliveira de Panelas é de onde? Assim como Lourence é da Arábia, Tales de Mileto, Gui de Borgonha, Fafá de Belém, Tagore de Cacutá, Manduce da Bahia, Pinto do Monteiro, Patativa do Assaré, Jesus de Nazaré, Oliveira de Panelas. Panelas fica onde? Panelas fica no agreste meridional do Pernambuco e dista do Recife 180 quilômetros. O Recife é distante de Panelas 180 É o quilômetros. contrário, Panelas é mais importante? Mais importante então que Nova você York. é como eu, para mim encerraria o centro do universo. Ah, o meu é o centro do centro, é o 12 do 12. É, né? Mas aquilo ali é apenas pela estima, mas a cidade que me acolheu com o meu coração total é aqui em João Pessoa, onde João eu tenho Pessoa, João né? Pessoa. Eu fui pernambucano. Foi para Agora, Oliveira de Panelas é filho de quem? Eu sou filho de Antônio Francisco de Melo Filho e Maria Virtuosa dos Santos. O nome sugere bonito. tudo, né? Virtuosa, Maria né? Virtuosa dos Santos, que eu seria Oliveira Virtuoso dos Santos. Eu digo, é tão alto para mim que eu deixo Oliveira Francisco de Melo. Mas oficialmente é Oliveira Francisco de Melo. Francisco de Melo, Esse é meu né? nome de registro mesmo. E como foi a sua... Vocês são quantos irmãos? Rapaz, em casa foram 14 irmãos. 14? Criaram-se 11 e morreram, agora tem 9. Tem 9, né? Entre homens e mulheres. Como foi sua infância em Panelas? Ah, aquela infância de guri do interior. Aquela coisa inovidável, inesquecível. Como ainda hoje é, mesmo no tempo da cibernética e do computador, né? Criancinha do sítio, do mato, pé no chão, comendo mal, né? Sem perspectivas, limpando o mato com o pai. Mas eu já sonhava. Trabalhou no Eito? Trabalhei no Eito, eu era preguiçosinho, era danado. E era, né? Era, porque eu queria... Queria arte. Eu queria arte, eu já me sentia artista na minha vida. Então, os voos imaginários que eu dei na minha infância foram estratosféricos. Mas essa sua afirmação reforça aquela ideia de que o artista é preguiçoso. Se não for, não é artista. O artista tem que ser mirabolante. Construir musas no espaço da mente e namorar com todas elas sem trair ninguém. Você é namorador? Foi namorador ou é namorador? Do Juan Pobre do Nordeste. Mas eu gostava Mas de as do Ciné do Dom Quixote. Sim, sim. As mocinhas gostavam do Dom Juan, do Nordestino. Tinha muita namorada também, era aquela coisa de ilusão, de adolescente, de jovem. Eu tinha muitas namoradas. Eu cantava em rádio já naquela época, em Garanhuns, que de Panelas eu mudei para Garanhuns. Foi, né? Lá de 16 a 20... Eu passei 8 anos em Garanhuns e lá foi meu tempo, meus verdes anos juvenis. Mas eu tive... Garanhuns, tive amores. Não, mas eu queria falar mais um pouco da sua infância. Como foi? Infância. Você brincava de quê? Qual era o eu brincava com... Não tinha brinquedo, não. Era com aquela pipazinha quando acontecia de vez em quando. Não podia nem comprar a linha, que fazia falta para a mãe costurar. Bola de meia, né? Bola de gude, peteca, baleeira, espingarda. Eu errava muitos passarinhos. Porque eu acho que eu atirava com tanta má vontade de acertar que errava. Baleeira, um dia eu juntei 100 pedrinhas bonitinhas. Igual hoje eu mato passarinho. 100 no bisaco, chega a sair pesando. Aí passei meu dia dentro do matagal. Quando eu fui contar, não tinha nenhuma bala, não tinha nenhuma pedrinha, que é aquelas bem redondinhas. Também do outro lado de pássaro, do outro bornal, do bisaco, também não tinha nenhum pássaro. Não tinha nenhum. Eu sou o melhor caçador do mundo. Sim, rádio, televisão não tinha naquela época, não. Tinha rádio. Tinha rádio? Tinha rádio. Na sua casa já tinha rádio? Tinha um radinho, campeão. Naquele tempo, radinho campeão. Pegava até coceira naquela época. Era. Era na casinha do sítio, que era na casinha do sítio. Que sítio era? Recifinho era o povoado, Contador era o sítio. E dentro do sítio Contador tinha o povoado, o Recifinho, que foi crescendo umas coisinhas, meu avô disse, tá crescendo, já tá ficando o Recifinho. Que era, e ficou por isso. O Recifinho, ainda hoje tem o Recifinho. E papai, sim, pode ir. E você ouvia, o que era que se ouvia naquela época no rádio? A gente tá falando em que ano mais ou menos aí? Nós estamos falando, quando? De 1954. 54. Para cá foi onde eu comecei a sentir a vida, né? Foi, né? E ouvia o que no rádio? Postal sonoro.
Na Rádio Difusora de Caruaru. É? Era onde pegava mais. Postal sonoro era de música. Era música, um postal sonoro. Você botava Dedico pra esta Dedico página essa aqui a musical. fulana de tal, que é assim, 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 roupa assim, vestido assim, e vice-versa, né? E eu via muito também os cantadores na época e o terço das 18 horas. Era eu via sagrado, mais. né? Era sagrado, muito, muito bonito. Eu também tinha Zé Pidunga naquela época, eu pequenininho, era Zé Pidunga da bodega lá, que ele ia para a cidade de Caruaru, Caté de Garanhuns, fazer compras para a mercearia. Aí ele gostava muito de me ouvir, comprava os folhetos de proezas, de façanhas, de romances, que aí eu lia no meio daquela... Literatura de cordel. Literatura de cordel. E você aprendi ia muito. ler, você ia ler. Li, apreciava. Aquilo ali era uma espécie de jornalismo, né? Que você Levava para o interior as coisas da cidade. Exatamente. Ele trazia do sítio para a cidade e era uma permuta. Serviu muito de informação. Eu aprendi a ler. Tinha uns cordéis muito bem feitos, que quando era para aprender, eu aprendi a ler os 2 pontinhos, a citação, e Deus fez a luz. Né? E Deus disse, faça-se a luz, 2 pontinhos, né? A reticência. Eu aprendi muito fluente de cordel, mais do que na aula. Literatura de cordel. E escola, você frequentou? Frequentei escola lá, a escola primária naquela época. Depois eu passei no 2º grau, né? E já aqui, logo no comecinho aqui. Aqui em João Pessoa? Era, já fiz. Foi onde eu vim fazer uns testes de conhecimento. Foi, né? Passei Não, tudo. Mas me perdoe, eu queria falar mais sobre essa literatura de cordel. A partir dessa literatura de cordel, você despertou para a veia poética? Não? Já tinha. Já tinha? Já tinha porque papai sempre botava cantadores em casa. E os cantadores de rádio naquela época influenciavam muito, né? Nos sítios. Aí eu senti algo dentro de mim que eu era cantador. E começaram alguns amigos ali, e aí eu comecei me superando. Cara, esse menino é cantador. Então que o jornal Le Monde tem uma reportagem muito bonita minha, né? O Menino Cantador. É? O jornal menino francês, de Torinho. Le Monde? O Le Monde, Le Monde. Rapaz, você devia ter trazido para gente mostrar Pois aqui. agora eu espero que você acredite no que eu estou dizendo, que Não, tem meu currículo claro. todo, meu ouvinte querido. Aí, veja bem, quem foi o cantador que você admirou? Como o guru, seu como ídolo, ídolo? guru. Ah, eu tenho muitos. Olha, eu tive... Guru a gente não tem tanto, muito não, que nem tem. não tem, não. Eu digo o cara, você o cara dizia, que é- esse é o cara que eu me inspiro, que eu... Olha, Zé Gonçalves, de Campina Grande, Rio Retalho do Sertão. Na Rádio Clube de Pernambuco tinha Zé, o sobrinho de Piqui. Exatamente com o Otacílio Batista, que tem a idade de meu pai, né? Voador da Foi seu Paraíba. parceiro, depois a gente fala sobre isso. Então naquele tempo, eu pequenininho, eles já eram famosos. Né? Aí eu tive essa admiração por eles. E em que momento você disse, meu pai, eu sou preguiçoso, eu sou artista, eu quero uma viola. 12 anos. 12 anos. 12 anos de idade eu fiz a primeira cantoria com Josué Rufino. Josué Rufino. Josué Rufino. Mas você já tinha viola? Papai comprou uma rabequinha. Eu cantei com um cavaquinho emprestado. E era um cavaquinho, Era um cavaquinho, eu pequenininho também, e somente para compor. Tinha quantos anos? 12? 12. 12 anos. E ganhei 100 mil reais da minha parte. Foi, né? Comprei pão com a gurizada, foi pão. Pense numa festa, pense num restaurante de luxo. Sim, mas quando você disse, papai, eu quero ser cantador de viola, o que foi que ele disse? Eu já cantava quando eu viajei para Garanhuns, em Foi? 62. Eu já fazia cantoria, já tinha cantado 2 anos com o Mané Hermínio na Redondeza. Ele ia comigo, depois ele disse, não, vá, Mané Hermínio faz a Redondeza. Aí, quando eu saí de casa mesmo, ele disse, meu pai, tchau, que eu agora vou. Ele disse, você vai? Eu digo, vou. Ele disse, vá com Deus. Me deu o dinheiro da passagem. Lembra quanto era nesse tempo? Que ele me deu? Sim. O dinheirinho, não, era tão pouquinho, era só para viagem mesmo. Só para E viagem. eu fui, com a graça de Deus, mergulhei. Era como um astronauta viajando no desconhecido do universo. Eu disse, mas é tanta coragem. Como foi que eu atravessei esse rio bravo? Como foi que eu escalei essa montanha da vida? Aí eu dizendo que eu cheguei. Passei muitas. De lá eu fui para São Paulo. Foi para São Paulo? De Garanhuns eu fui para São Paulo. Oliveira, a história está muito boa, mas daqui a pouco a gente volta. Já já estaremos de volta com o Dedinho de Prosa.